Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo das Histórias da Raposa. Vocês gostam de ouvir histórias? Porque eu adoro contá-las. E a história de hoje, ela não é tão conhecida, mas é uma das minhas histórias favoritas. E a história de hoje é... Os Cisnes Selvagens. Vamos começar? Era uma vez, num reino muito distante, um rei que tinha 12 filhos, 11 príncipes e uma princesa. Infelizmente, a rainha já havia partido, porque estava muito doente. E o rei precisava de alguém que ajudasse a cuidar daquelas 12 crianças. Então ele decidiu se casar de novo. Só que o que ele não sabia é que a nova mulher dele era, na verdade, uma bruxa. E essa bruxa não gostava nem um pouco dos filhos do rei. Então, com o passar do tempo, ela começou a envenenar a cabeça do rei, dizendo que ele precisava se livrar das crianças. A primeira vítima foi a princesa. Ela convenceu o rei a deixá-la numa casa de camponeses até completar 15 anos. E assim aconteceu. E agora a bruxa precisava se livrar dos 11 príncipes, mas ela não sabia como. Um dia, o rei precisou fazer uma viagem a negócios. Então aquela bruxa percebeu a oportunidade e reuniu os 11 príncipes em um dos quartos do castelo. E fez um feitiço transformando todos eles em 11 cisnes. E eles, transformados, bateram as asas e saíram voando pela janela. Quando o rei retornou de viagem, perguntou onde estavam os filhos dele. Mas a bruxa, muito malvada, mentiu dizendo que eles tinham todos ido embora, que não queriam mais viver no castelo. E o rei acreditou. O tempo foi passando e a nossa princesa completa 15 anos e ela pode voltar ao castelo. Ela está toda feliz querendo rever o pai e os irmãos. Só que quando ela chega no castelo, não tem ninguém, nem o pai, nem os irmãos. Os irmãos, a gente sabe o que aconteceu. O pai estava em uma outra viagem de negócios. Então ela decidiu esperar por todos eles, dormindo em seu antigo quarto. Então a bruxa, que estava escondida observando a princesa, assim que viu que ela adormeceu, foi até ela e fez um feitiço que mudaria toda a aparência da princesa, fazendo assim com que o rei não reconhecesse a própria filha. E dito e feito, quando o rei retornou, ele olhou para aquela menina e não reconheceu como sua filha, porque ela estava muito diferente. Os olhos estavam mudados, a boca não era mais a mesma, o cabelo era diferente. Aí ele expulsou essa menina do castelo. A princesa tentou convencer o pai que era ela a filha dele, mas ele estava irredutível. Ela estava muito diferente. A princesa, muito triste, decidiu andar em direção a um bosque que havia perto do castelo. E lá ela encontrou uma velhinha muito gentil e foi buscar informações. A senhora poderia me dizer onde teria 11 príncipes perdidos por aí? E a velhinha respondeu: Ah, minha querida, eu não vi 11 príncipes, mas eu vi ali perto do lago 11 cisnes. Talvez ali esteja o que você está procurando. A princesa então decide ir até o lago para ver os 11 cisnes. E quando ela chega lá, algo mágico acontece. Os 11 cisnes se transformam em seus 11 irmãos. E eles se reconhecem e se abraçam de saudade, felizes por estarem juntos. Então eles contam que eles acabaram sendo enfeitiçados por aquela bruxa malvada e que não podem mais retornar, porque eles só têm a forma humana à noite e são cisnes durante o dia. Então os irmãos decidem que vão passar a noite ali perto do lago com a princesa, mas que no dia seguinte eles precisam levá-la para um lugar mais seguro. No dia seguinte, os irmãos criam uma grande cesta para transportar a princesa num lugar seguro. Então ela vai dentro dessa cesta e os irmãos, que agora estão em formato de cisnes, pegam cada um uma ponta da cesta com seus bicos e começam a voar, levando a princesa em um reino próximo que existia ali. Durante a viagem, a princesa cai no sono e ela sonha com uma fada que diz que existe um contrafeitiço para salvar os 11 príncipes. Mas para isso, a princesa precisaria costurar com urtigas 11 casacos, um para cada príncipe. Mas existia um porém. Enquanto a princesa estivesse costurando esses casacos, ela não poderia conversar com ninguém. Ela teria que ficar muda,
no início até o final do processo, senão o feitiço não funcionaria. A princesa aceitou o desafio e a partir do momento em que ela acordou, ela não conversou com mais ninguém, nem com seus próprios irmãos. E assim os cisnes deixam a princesa num reino vizinho, longe dos olhos da bruxa. A princesa, assim que se despede de seus irmãos, começa a procurar urtigas para começar os casacos e ela começa a costurar. Enquanto ela está sozinha na floresta costurando os casacos, aparece um príncipe, o príncipe desse reino, e ele se encanta com a beleza da princesa. Ele pergunta se ela gostaria de ser sua hóspede no castelo, e ela aceita, porque estando no castelo, em segurança, os casacos seriam costurados muito mais rápido. Então, a princesa fica no castelo do príncipe, mas ela fica o tempo todo, dia e noite, trancada no quarto, costurando os casacos de urtiga. Isso começa a chamar a atenção dos ministros do reino, e começam a fazer a cabeça do príncipe, dizendo que ela é uma bruxa que está costurando casacos de urtiga para fazer um feitiço e enfeitiçar o príncipe. Até que teve um dia que o príncipe decidiu seguir a princesa durante a noite para ver onde ela ia. E ele observou que a princesa coletava toda noite urtigas para costurar os casacos. Então ele não teve dúvidas, acusou-a de bruxaria e prendeu a princesa. E assim a princesa foi julgada. Mas durante o julgamento, a princesa não parava de costurar os casacos de urtiga. E ela fazia cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. O príncipe implorava para que a princesa abrisse a boca e se defendesse, para que ela não fosse condenada. Mas ela não podia falar uma palavra antes de terminar o 11º casaco. Foi aí que então eles decidiram condenar a princesa. Foi nesse instante que apareceram 11 cisnes no céu. Um a um chegou perto da princesa e ela, em desespero, jogou os casacos em cima de cada cisne. E eles foram se transformando um a um em príncipes novamente. Só que, infelizmente, o último casaco não estava pronto, faltava uma manga. Então a transformação do último príncipe conteve ainda uma asa de cisne. Vendo isso, a princesa começou a chorar, porque o irmão dela estaria fadado a carregar aquela asa de cisne por toda a sua vida. Mas o príncipe não ficou chateado, ele ficou agradecido, dizendo que aquela asa seria o símbolo do amor de uma irmã tão dedicada e fiel. E assim, toda a população daquele reino percebeu que a princesa era inocente e ficaram maravilhados com aquela história fantástica dos 11 cisnes que viraram príncipes. Foi aí que o príncipe que hospedou a princesa ficou envergonhado pela situação que ele fez a princesa passar. Pediu desculpas e perguntou se ela gostaria de casar-se com ele. A princesa, que tinha bom coração, aceitou as desculpas e aceitou o pedido de casamento. Mas antes disso, ela e os irmãos teriam que voltar para o reino deles para avisar o rei das maldades da bruxa. Então eles fizeram isso. Chegando lá, o rei ficou muito feliz de rever os filhos. E assim que ele soube do que a bruxa havia feito, ele mandou prendê-la na masmorra para toda a eternidade. E assim o rei ficou muito feliz de ver seus filhos de volta, sua filha casando, e todos eles se tornaram uma grande família e viveram felizes para sempre. Legal essa história, né? Para ouvir outras histórias, não percam os próximos vídeos. Logo, logo eu tô de volta. Tchau!